Fala pessoal, bem-vindos ao canal de Estúdio. Hoje nós vamos falar sobre atendimento ao cliente. Se você está tendo dificuldade nessa área, pode ficar até o final que eu garanto que você não irá se arrepender. Mas antes eu gostaria de te convidar a se inscrever nesse canal, a deixar aquele like, comentar o que é que vocês acharam, o que é que precisa melhorar. E não esquecer de compartilhar com os amigos de vocês que estão precisando aí melhorar nessa área aqui também, ok? Então vamos logo começar com essa aula de hoje, vamos deixar de enrolação. Vamos lá. Corte rápido. Faca. É Tramontina. A primeira coisa que você precisa fazer antes de mais nada, antes de você querer adotar qualquer regra, antes de você querer aprender qualquer técnica de venda, é você conhecer a empresa que você vai atuar. Um bom profissional é aquele que possui um bom conhecimento dos processos, mecanismos e serviços prestados pela empresa. Então você precisa conhecer bem profundamente a empresa que você vai atuar. Esse é o primeiro passo que você tem que dar. O segundo é ter uma boa apresentação visual. Esse segundo tópico já está interligado com o primeiro, porque se você conhece a empresa, você também sabe o tipo de vestimenta que a mesma adota. Então esse segundo ponto não é nenhum mistério. Você precisa ser um bom ouvinte, saber ouvir é indispensável para quem atende ao público. Esse é o maior erro de muitos profissionais, é não saber ouvir. Por mais chato que seja o seu cliente, você precisa ouvir e entender a sua necessidade. Isso é indispensável para qualquer profissional que trabalha com atendimento ao cliente. Você precisa ouvir o seu cliente, não só o seu cliente, mas como os colegas de trabalho também. Você precisa manter essa harmonia para que o seu trabalho possa fluir sem nenhum problema. Então, ser um bom ouvinte tem que fazer parte do seu perfil. Ser eficiente na comunicação verbal, né? Você precisa ser direto. As pessoas, de um modo em geral, elas se irritam com algumas situações criadas por um mau comunicador, né? Como falar demais, elogiar demasiadamente, argumentar sempre da mesma forma, conversar e rir com companheiros de trabalho, e dentre outros exemplos. E você comete esses erros, você estará sim prejudicando o seu trabalho, estará se prejudicando e poderá ter problemas futuros bem próximos. Então, ser eficiente na comunicação verbal é outro ponto que você tem que adotar. Não ser apenas um bom ouvinte, mas também se expressar bem, ok? Ter percepção. O que seria percepção? Percepção, pessoal, é a capacidade de compreender e captar as situações, o que exige sintonia e é fundamental no processo de atendimento. Então, você precisa ter percepção, ter empatia. Empatia significa ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ou seja, se você estivesse no lugar do cliente, você gostaria de receber tal atendimento? Então você precisa sempre pensar nisso, porque todo vendedor ele é cliente. Todo vendedor ele é cliente. Ele, quando tiver um dia de folga, ele vai comprar também, ele vai em outras lojas. Então é aí que você vai sentir na pele se você não está aplicando bom atendimento, não está seguindo nenhum desses passos que nós estamos falando até agora. Então tenha empatia pelo próximo, ok? Então, estabelecer uma imagem favorável da empresa. Lembre-se, sempre que você começa a sua jornada de trabalho, você está representando a empresa que você trabalha. Você está vestindo a marca da sua empresa, ok? A partir do momento que você coloca a farda, você está simbolizando, está representando a empresa. Então, estabelecer uma imagem favorável da empresa também é um objetivo que você precisa alcançar. Está atualizado, né? O mercado de trabalho é bastante competitivo, então se você não estiver atualizado, fica complicado permanecer. Então sempre estude, sempre se atualize. Muitas vezes acontece de um funcionário que é antigo, aí tem tanto tempo, e outro que entra há pouco tempo, aí consegue uma promoção que há muito tempo você vem tentando conseguir, aí você fica se perguntando por quê. Esse é um dos motivos, porque aquele está mais atualizado e você está desatualizado, e a função que você quer precisa de um certo domínio técnico ou algo desse tipo. Por isso que você precisa estar preparado para as oportunidades que vão surgir na sua vida, ok?
Então, pessoal, esses são os pontos, os principais pontos que você precisa dar antes de nós estarmos aqui na apresentação pessoal. A apresentação pessoal, pessoal, a apresentação pessoal, essa foi boa. Nada mais é do que todas as regras e condutas que você precisa seguir. Então, a apresentação pessoal, nós não se referimos apenas às vestimentas, mas como a postura, como nós acabamos de falar. Uma postura profissional, uma boa postura profissional, uma boa ética, né, profissional, é uma apresentação pessoal. Então, você precisa ter uma boa apresentação pessoal se você quiser prosperar, não só na empresa onde você está, mas em tudo na sua vida. Você precisa ter postura, né? Você precisa ter uma postura, que é uma postura de abertura. O que seria uma postura de abertura? A postura de abertura, pessoal, se caracteriza por um profissional que está sempre disponível para atender e interagir com o cliente. Então, você sempre tem que ter uma postura de abertura com o seu cliente, ter sintonia entre fala e expressão corporal, expressão facial. Então, o cliente observa tudo isso, observa a sua expressão. Então, além da comunicação, você precisa ter essa sintonia entre a fala e a expressão corporal e a expressão facial também. O olhar, sempre que estiver atendendo ao seu cliente, sempre olhe para o seu cliente, não fique olhando para o lado. Sempre olhe para ele como um gesto de atenção. Sempre com um sorriso, né? Isso aí já é um jargão, mas sempre com um sorriso. Por mais terrível que esteja o seu dia, é preciso sempre manter um sorriso, que é a primeira impressão, pessoal, é a que fica. Então, você precisa aí provocar uma boa primeira impressão para o seu cliente. Ter um tom de voz adequado, nem baixo, nem alto, você não precisa nem sussurrar, nem gritar, é falar com um tom que o seu cliente entenda. E saber escutar, como nós já acabamos de falar, ser ágil, precisa ter agilidade. Esse é um dos pontos que muitos pecam, tá? Muitos pecam, é no termo agilidade. Você precisa ter agilidade e ser eficiente no que você faz. Outro ponto também, pessoal, é a organização no ambiente de trabalho. Você precisa ser uma pessoa organizada. Então, o operador de caixa ele precisa deixar o seu PDV organizado, né? Como nós já falamos anteriormente, PDV nada mais é do que o seu ponto de venda. Então, você precisa mantê-lo bem organizado para o seu próprio bem. Então, o ambiente tem que estar limpo, né? Todo o ambiente tem que estar limpo, as suas anotações bem organizado. Ok, pessoal, então esses são os pontos que você tem que seguir. Essa é a nossa primeira aula sobre esse assunto. Amanhã nós teremos a continuação, a nossa segunda aula, e vamos aí concluir esse assunto. Se você gostou, eu te peço para se inscrever nesse canal, não esquecer de compartilhar. Tamo junto e até o próximo vídeo.